Senhoras e senhores, tomando assento aos seus lugares, vamos dar início à segunda parte do nosso evento. Agora vamos aprender um pouco sobre quem foi Clarice Lispector, que será apresentado pela nossa colega Sônia, substituindo a nossa colega Dulcineia, a confreira Dulcineia. Então, nesse momento, vamos dar a mesma atenção e vamos aprender um pouco mais quem foi essa grande mulher que marcou a nossa história. Embora ela não sendo brasileira, mas foi uma das grandes brasileiras que soube bem representar o nosso país. Sônia, por favor. Boa tarde, amigos. Então, entre as coisas que a gente faz, né? Então, como vice-presidente da ALASO, eu propus o projeto dessa apresentação dos patronos, né? E fico assim, muito atenta com o que vai acontecer nas apresentações. E como a confreira Dulcineia teve um probleminha de saúde, então eu vou apresentar a Clarice Lispector por ela. Espero que vocês conheçam um pouquinho, porque até eu mesma conheci um pouquinho agora. Bom, com muitas obras, muitas vezes descartadas durante sua vida, porque não eram vistas como incompreensíveis, como compreensíveis, atualmente não é exagero dizer que os livros de Clarice Lispector são tão famosas a ponto de serem encontradas até mesmo em máquinas de venda automática em estações de metrô. Considerada uma das maiores escritoras do século XX, quando ainda era criança, Clarice enviou alguns de seus contos para a página infantil do Diário de Pernambuco, mas, de acordo com o jornal, não foram publicados porque continham apenas sensações. Então, ela era uma pessoa que gostava de descrever sensações. E Clarice era tão importante, ou foi tão importante, que o nosso diretor cultural, Júlio Correia, escreveu um livro chamado Cartas para Clarice. Ele escreveu um livro de cartas para Clarice, relatando tudo aquilo que ela despertava nele. Então, a Clarice é mais próxima da gente, da ALASO, do que a gente pensa. Ela dizia o seguinte: não escrevo para fora, escrevo para dentro. É uma das clássicas frases da escritora, que era dona de uma linguagem poética e inovadora. Apesar de não recordar nenhum movimento e ter um estilo muito próprio, pertence à terceira fase do modernismo brasileiro. Sua visão artística transcende tempo e lugar, e seus personagens quase sempre estão em situações elementares de crise, promovendo uma literatura intimista que promove verdadeiros mergulhos no pensamento e na condição humana. Uma das marcas de sua literatura é o uso da epifania, que acontece nos momentos em que alguma das personagens, que costumam ser do sexo feminino, enfrentam uma revelação ou uma tomada de consciência diante de um fato do cotidiano. De manhã nós tivemos o Augusto dos Anjos, que não tinha nenhuma crença, que questionava as crenças. E aqui nós temos alguém que se apossa de crenças e de imagens onde ela se sente revelando alguma coisa, ou intuindo alguma coisa. Por outro lado, Clarice viveu uma vida discreta. Tinha uma personalidade enigmática. Justamente no vazio de informações, se tornou uma espécie de lenda brasileira, posto que segue atual, no mesmo já havendo uma série de biografias da escritora. Então vamos conhecer um pouquinho quem foi Clarice.
Clarice nasceu em 10 de novembro de 1920, na aldeia de Shechelnik, na Ucrânia. Quer dizer, a gente vê agora até a cidade dela sendo arrasada nessa guerra, né? Registrada como Shaya Pinkasovna Lichtenberg, a escritora só passou a se chamar Clarice aos 2 anos de idade, quando chegou ao Brasil junto com a família, e todos os nomes russos foram substituídos por nomes brasileiros. De origem judaica, seu nascimento aconteceu quando a sua família, pai, mãe e irmãs, estavam se preparando para fugir do país onde estavam devido à violência e à constante perseguição antissemita. Foi apenas em 1922 que os Lispectors conseguiram passaportes válidos para o Brasil e mudaram-se para Maceió. Então, primeiro ela foi para Alagoas. Em busca de uma condição de vida melhor, no ano de 1925, a família se muda de Alagoas para Pernambuco, para Recife. Lá, aos 7 anos de idade, Clarice aprendeu a ler e escrever e não muito tempo depois já havia escrito alguns contos, incluindo o que teria sido rejeitado pelo jornal. Então, a partir de 7 anos, ela já começa a escrever. Muito parecida com Cora, né? Cora começou com 14. Em 1930, quando tinha 9 anos, a mãe da escritora faleceu, em decorrência de sífilis que havia contraído depois de ter sido estuprada por um grupo de soldados russos. Em homenagem à falecida mãe, Clarice compôs sua primeira peça para piano. Há quem diga que, de alguma forma, a escritora sempre se sentiu culpada por não conseguir ter ajudado a mãe, mas que foi justamente esses sentimentos de culpa que marcou sua vida e sua criatividade como escritora. Olha o que isso faz, a violência contra a mulher faz na vida de uma criança. Não foi ela, foi a mãe, mas marcou a vida dela para sempre. Por volta dos 12 anos, quando cursava o 4º ano do ginásio, a família se mudou para o Rio de Janeiro, para a Barra da Tijuca. Graças ao seu pai, Pedro Lispector, que sempre quis proporcionar o melhor para as filhas, Clarice foi muito além dos estudos, mais do que era habitual, mesmo para as meninas mais ricas da cidade. Depois de terminar o ginásio, a escritora ingressou na Faculdade Nacional de Direito, que era considerada um dos redutos da elite, além de ser um lugar onde não entravam judeus e havia apenas outras 3 mulheres. Olha naquela época como é que era. De acordo com Clarice, sua ideia era estudar advocacia para reformar as penitenciárias. Há uma semelhança, entre Clarice e Cora, que se preocupa com o outro. No ano de 1939, a escritora trabalhava como secretária em um escritório de advocacia e em um laboratório, mas também já atuava fazendo traduções de textos científicos para revistas. Em 1940, percebeu que seu interesse por direito diminuía, enquanto por literatura só aumentava. Não coincidente, no mesmo ano, publicou seu primeiro conto conhecido, chamado de Triunfo, na revista Pan. Nele, Clarice descreve os pensamentos de uma mulher abandonada por seu companheiro. Infelizmente, também em 1940, seu pai faleceu depois de passar por uma cirurgia de vesícula biliar e Clarice foi morar com a irmã mais velha, que era casada e vivia num pequeno apartamento com o marido. Insatisfeita com o trabalho de escritório, Clarice decidiu ingressar no jornalismo e passou a andar pelas redações de revistas oferecendo seus contos. Na época, a imprensa era estritamente censurada e apenas alguns periódicos podiam circular. Um deles se chamava Vamos Ler. E ainda em 1940, Clarice conquistou a atenção do jornalista Raimundo Magalhães Júnior
e do ministro da Propaganda, Lourival Fontes, e teve o seu conto, Eu e Jimmy, publicado. Lourival Fontes também foi o político responsável por dar o cargo de tradutora na Agência Nacional, uma agência de notícias do governo, a Clarice. Como a vaga para tradutor não existia, ela foi designada como editora e repórter, e única mulher ali a ocupar esse cargo. Já em 1941, foi enviada a várias viagens como repórter e publicou textos em periódicos de diversos lugares. No mesmo ano, também publicou o artigo Onde se ensinará a ser feliz, no periódico paulista Diário do Povo, sobre um evento presidido pela primeira-dama Darcy Vargas, esposa do então presidente da República, Getúlio Vargas. Também foi graças à Agência Nacional que Clarice conheceu Lúcio Cardoso, um escritor e jornalista mineiro, por quem chegou a desenvolver uma paixão não correspondida, já que ele era homossexual. Os escritores, porém, passaram a ser grandes amigos, o que rendeu a Clarice ótimas possibilidades profissionais. Foi graças a Cardoso, por exemplo, que a jornalista passou a frequentar o grupo de amigos composto por literatos como Vinícius de Moraes, Cornélio Pena, Raquel de Queiroz e Otávio de Faria, e que se encontravam no bar Recreio, na Cinelândia. Em 1941, quando tinha apenas 21 anos, transferiu-se para a redação do jornal A Noite, cuja redação era dividida com a revista Vamos Ler. Em março do mesmo ano, começou a planejar o seu primeiro romance, que recebeu o nome de Perto do Coração Selvagem. Ele foi recebido com furor no meio literário e, além de muitos elogios, também recebeu diversas comparações. Foi após a publicação que o processo de mitificação da autora teve início, já que rolaram diversos boatos de que Clarice era apenas um pseudônimo para um escritor famoso. Perto do Coração Selvagem ganhou o prêmio Graça Aranha de melhor romance do ano. Quer dizer, nessa época, 1940, 41, já não se considerava como verdadeiro uma mulher ganhar um prêmio literário. Achavam que era pseudônimo de alguém que tinha, mais famoso que tinha escrito o romance. Durante o curso de faculdade de Direito, Clarice conheceu Maury Gurgel Valente. Ela e o colega universitário iniciaram um romance e ansiavam por se casar. No entanto, Maury era um diplomata brasileiro e a legislação da época não permitia que ele se casasse com uma estrangeira. Clarice, então, obtém a naturalização em janeiro de 1943 e 11 dias depois se casa com Maury em uma cerimônia civil. No mesmo ano, ambos se formam na faculdade, mas nenhum dos dois compareceu à colação de grau. Afinal de contas, estavam em lua de mel, né? A vida diplomática de Maury fazia com que o casal vivesse viajando. Em pouco tempo, eles visitaram pelo menos 5 países. Clarice continuou escrevendo e, em 1946, publicou O Lustre, seu segundo romance, e depois também seguiu produzindo contos que seriam publicados pelo jornal carioca Amanhã. Em 1948, o ano que eu nasci, morando na Suíça, foi que Clarice e Maury tiveram seu primeiro filho, Pedro, que ganhou um irmão depois, Paulo, 6 anos depois, nascido nos Estados Unidos. Apesar de ter se casado e ter tido filhos, a escritora passou longos 15 anos numa vida considerada tediosa. Longe de seu país, de sua família, de sua profissão como jornalista e com um filho esquizofrênico que ficava nervoso a cada mudança da família, Clarice voltou ao Brasil em 1959 e se divorciou de Maury após inúmeras viagens. Morando no Rio de Janeiro,
a escritora dedicou parte de sua produção aos contos e passou a assinar a coluna Correio Feminino, a feira de utilidades no jornal carioca O Correio da Manhã, sob o pseudônimo de Ellen Palmer. No ano seguinte, assumiu a coluna Só para Mulheres no Diário da Noite, como ghostwriter da atriz Ilka Soares. Nos anos seguintes, publicou alguns de seus livros principais. Laços de Família, em 1960, A Paixão Segundo o GH, em 1964, Água Viva, em 1973. No final dos anos 60 e o começo dos anos 70, Clarice se dedicou a escrever livros infantis e algumas traduções de obras estrangeiras. Em 1967, por exemplo, publicou O Mistério do Coelhinho Pensante. Nesse mesmo ano, a escritora provocou involuntariamente um incêndio ao dormir, deixando seu cigarro aceso. Ela precisou passar por diversas cirurgias e precisou ficar hospitalizada por 2 meses. Em 1976, pelo conjunto de sua obra, Clarice ganhou o primeiro prêmio do 10º Concurso Literário Nacional de Brasília. Em 1977, escreveu A Hora da Estrela, sua última obra publicada em vida, e que fora escrita no verso de cheques e de maços de cigarro. O livro fala de uma moça que, assim como ela anos antes, migra do Nordeste para o Rio. Pouco tempo depois, após a publicação dessa, que foi a sua obra mais importante, Clarice Lispector precisou ser hospitalizada mais uma vez devido ao câncer de ovário detectado tarde demais. A doença já havia se espalhado e no dia 9 de dezembro de 1977, um dia antes de fazer 57 anos, a escritora falece, deixando um enorme legado para a literatura brasileira. E aí nós vamos ouvir alguns poemas de Clarice. Ieda, você pode falar? Então, o título da poesia é Quero escrever o borrão vermelho de sangue. Quero escrever o borrão vermelho de sangue com as gotas e coágulos pingando de dentro para dentro. Quero escrever amarelo ouro com raios de translucidez. Que não me entendam, pouco se me dá. Nada tenho a perder. Jogo tudo na violência que sempre me povoou. O grito áspero e agudo e prolongado. O grito que eu, por falso respeito humano, não dei. Mas aqui vai o meu berro, me rasgando as profundas entranhas de onde brota o estertor ambicionado. Quero abarcar o mundo com o terremoto causado pelo grito. O clímax de minha vida será a morte. Quero escrever noções sem o uso abusivo da palavra. Só me resta ficar nua, mas tenho mais a perder. Clarice Lispector. Conceição, vamos falar do seu? Eu, quando estava lendo esse poema, falei assim, nossa, gostaria de tê-lo escrito, porque eu sou muito religiosa, né? Então, o título do poema é Meu Deus, me dê coragem. Meu Deus, me dê coragem de viver 365 dias e noites, todos vazios da tua presença. Me dê coragem de considerar esse vazio como uma plenitude.
Faça com que eu seja a tua amante humilde, entrelaçada em ti em êxtase. Faça com que eu possa falar com este vazio tremendo e receber como resposta o amor materno que nutre e embala. Faça com que eu tenha a coragem de te amar, sem odiar as tuas ofensas à minha alma e ao meu corpo. Faça com que a solidão não me destrua. Faça com que minha solidão me sirva de companhia. Faça com que eu tenha a coragem de me enfrentar. Faça com que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Receba em teus braços o meu pecado de pensar. Pode ficar para você. Pode ficar para mim? Sim. Ai, que ótimo. Sim. Muito obrigada, Conceição. É Regina agora? Agora é Regina. Pode vir, Regina. Vou passar o microfone para você. Nossa diretora social da LASA, Regina. Dá-me a tua mão. Dá-me a tua mão. Vou agora te contar como eu entrei nesse inexpressivo, que sempre foi a minha busca cega e secreta. De como entrei naquilo que existe entre o número 1 e o número 2. De como vi a linha de mistério e fogo, e que é linha subreptícia. Entre duas notas de música existe uma nota. Entre dois fatos existe um fato. Entre dois grãos de areia, por mais juntos que estejam, existe um intervalo de espaço. Existe um sentir que é entre o sentir nos interstícios da matéria primordial. Está a linha de mistério e fogo, que é a respiração do mundo. E a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Clarice Lispector. Precisão, de Clarice Lispector. O que me tranquiliza é que tudo que existe, existe com uma precisão absoluta. O que for do tamanho de uma cabeça de alfinete não transborda nem uma fração de milímetro além do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tudo que existe é de uma grande exatidão. Pena é que a maior parte do que existe com essa exatidão nos é tecnicamente invisível. O bom é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando, confusos à perfeição. Clarice Lispector. E um outro poeminha, Mas a Vida. Mas a vida que é para ser intensamente vivida, há amor, que tem que ser vivido até a última gota, sem nenhum medo. Não mata. Clarice Lispector. Então aqui vai alguns livros de Clarice. Em 1943, Perto do Coração Selvagem. Em 1946, O Lustre. Em 1960, Laços de Família. Em 1964, A Legião Estrangeira. Também em 1964, A Paixão segundo GH. Em 1967, O Mistério do Coelho Pensante. Em 1968, A Mulher que Matou os Peixes. Em 1969, Uma Aprendizagem. Em 1970, Um Sopro de Vida. Em 1971, Felicidade Clandestina. Em 1973, Água Viva. Em 1974,
Onde estiveste de noite? Em 1977, A Hora da Estrela. E depois disso, já ela é falecida, né? Algumas obras foram publicadas. Em 1979, A Bela e a Fera. Em 1984, A Descoberta do Mundo. Em 2004, Aprendendo a Viver, Imagens. E em 2015, Todos os Contos. Então, eu tive a grata satisfação de conhecer um pouquinho de Clarice, tive a oportunidade que a Lazo me deu de conhecer Clarice através do trabalho da cadeira, né, do Cineb Bittencourt. Então, muito obrigada por vocês me aceitarem como substituta.